Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, mais do que nunca, a boa nova. A palavra que a gente quer proclamar, a palavra que é por conta dela que a nossa fé é válida, como diria o apóstolo Paulo, né? Se não fosse a ressurreição de Jesus, vã seria a nossa fé. E ele ressuscitou. Hoje é o dia da boa nova, hoje é a Páscoa do Senhor. Estamos vivendo um tempo de alegria, de júbilo, um tempo de proclamar. Todo cristão hoje tem o dever e a obrigação de estar radiante. É um dia lindo para nós cristãos. É um dia que o nosso abraço tem que ser diferente àqueles que nós amamos. É um dia que o nosso sorriso tem que estar diferente, nosso olhar tem que estar diferente. Sem dúvidas, é um dia diferente. A ressurreição do nosso Senhor. E a palavra de hoje no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9, vai nos dizer o seguinte: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. E logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Então, e lhes disse: Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que ainda tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em um lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Meus irmãos, e nós? Já acreditamos que ele ressuscitou? De fato, já sabemos o que aconteceu nesse mistério aqui? Aonde Jesus estava, que foram bem cedo, bem depressa. Maria Madalena acordou cedo. Maria Madalena é uma mulher que nos inspira em todos os atos e nos aproxima mais de Jesus pelo pecado e misericórdia que ela ao longo da vida experimentou do nosso amor. Aqui a gente vê uma mulher que não tem outra saída, não tem outro lugar para ir, não tem outro caminho a seguir. Então, mesmo que o Senhor dela tivesse sido morto, crucificado, humilhado como foi, ela não tinha outro lugar para ir, outro caminho. O que ela ia fazer sem ele? Todas as vezes que ela tentou sem ele, ela caiu. Todas as vezes que ele não estava por perto, ela foi para o mais deprimente que ela poderia chegar. Então ela não tinha o que fazer, ela precisava dele. Ela precisava que fosse sentir que ele estava ali. E ela foi, bem depressa. Ela correu para chegar ao túmulo e ver o Senhor dela. Ela não tinha outro caminho a seguir, não tinha outra saída, não tinha outro lugar para ir. Era ele, com ele, por ele, para ele. E quando ela chega lá, ela vê que o túmulo está vazio, que a pedra está retirada e que o túmulo está vazio. Jesus, mais uma vez, com a própria ressurreição, ele nos mostra a importância de retirar a pedra, de sair do lugar, né? Jesus, com a sua ressurreição, ele nos mostra
que quantas e quantas vezes ele operou milagres para muitas e muitas pessoas. Ele ressuscitou Lázaro. Ele já tinha vencido a morte através da vida de Lázaro. E quando ele faz isso em Deus Pai, com ele, por ele, para ele nos mostra a importância de sim reviver em algumas situações da nossa vida. Em algumas situações da nossa vida, remover a pedra, sair do lugar onde nos colocaram. Jesus é pedagógico em cada milímetro da sua vida, em cada situação da sua vida, inclusive na sua ressurreição. Ele nos ensina em cada pedaço da sua ressurreição. Ele nos ensina em tudo que aconteceu, em como aconteceu. Ele foi amor até o fim e continuou amando os discípulos dele. E Maria volta para os irmãos dela de caminhada, para os discípulos, desolada. Se eu só tenho uma opção, se eu só tenho um lugar para buscar, se eu só tenho uma pessoa que pode me salvar de mim mesma, eu vou até ele e não o encontro, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Eu não tenho outro caminho. Ela volta desesperada e fala com os discípulos: tiraram o nosso Senhor, eu não sei onde o colocaram. E os discípulos, ao receberem essa notícia, Pedro e João, aquele a quem Jesus amava, que eu já cansei de falar que é a Tati, aquela que Jesus amava, porque sim, assim como João, o Evangelho é de São João, ele diz que o discípulo a quem Jesus amava é ele. Jesus nunca chegou para ele e falou: João, você é diferenciado. Mas com as atitudes de Jesus para com João, ele se sentia assim, discípulo a quem Jesus amava. Da mesma forma, eu, com as atitudes que eu vivencio caminhando com Jesus, o meu melhor amigo nessa vida. O G que eu falo com as pessoas é o meu melhor amigo. G é intimidade, é proximidade. Ele é o meu melhor amigo. Ele caminha comigo todos os dias, ele está ao meu lado todos os dias. E tudo que eu vivo com ele, eu não poderia deixar de me sentir Tati, a discípula a quem Jesus amava, ama, continua amando a cada detalhe da minha existência. Eu percebo, eu sinto o amor de Jesus por mim em cada fração de segundo da minha vida. Em cada obstáculo que eu tenho que vencer, que eu venço por ele, com ele, para ele, que eu experimento vitórias com ele, por ele, para ele, eu sinto a presença dele em cada segundo da minha existência. Então não tem como eu me sentir diferente a não ser a discípula a quem Jesus amava. E quando Pedro e João vão ao encontro do túmulo para realmente entender o que estava acontecendo, eles correm para chegar ao túmulo, chegam até o túmulo e não encontram respostas. Chegam até o túmulo e não encontram respostas. Não conseguem entender o que pode ter acontecido, né? E constatam lá que os lençóis estão lá, que o sudário está lá, mas Jesus não está. E sem essas respostas, eles voltam também, ainda mais desesperançosos. Porque eles já não tinham mais esperança. Eles já não se portavam como discípulos. Naquele momento, naquela situação, eles já não tinham mais o porte de discípulo. Eles já não eram comprometidos com o reino de Jesus, porque Jesus, para a visão que eles tinham naquele momento, tinha encerrado seu reinado. E quem eram os súditos do rei naquele momento? Eles não entendiam ainda. E ainda pior, o corpo do nosso Senhor, que a gente encheu de perfume, deixou guardado, deixou aqui para que a gente pudesse reviver e até mesmo confortar esse luto da morte, né? Porque eles ainda estavam naquele processo de luto e continuaram por muito tempo. Eles precisavam daquela visão de Jesus morto ali, para que eles fossem chegando as coisas no lugar, né? Organizando esse luto.
E aí eles chegam e nem o corpo mais do Senhor eles têm. Nem um lugar para ir organizar esse luto mais eles tinham. E agora? O que fazer? Eles ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Meus irmãos, nós já entendemos isso. Nós já temos a plena certeza que Jesus ressuscitou dos mortos de acordo com a Escritura. A gente vive na nossa caminhada cristã, na nossa vida, mais a ressurreição ou a paixão de Cristo? O que temos feito com essa boa nova da ressurreição? Como a gente tem agido com a boa nova da ressurreição? O que a gente tem feito com essa boa nova? A gente muitas e muitas vezes vive no Calvário, vive na sexta-feira da paixão e vai vivendo, e vai lutando aquele luto sem fim, e não damos chance, assim como Jesus nos ensina na ressurreição. Ele fez por todos, ele curou todos, ele operou o milagre na vida de todos, ele esteve com todos, ele amou todos. Mas a ressurreição, Deus Pai fez por ele, com ele, para ele. Fez para que a nossa fé tivesse sentido, para que a nossa fé fosse professada, fosse mais de estamos em 2025 anos após a vinda de Cristo. E ainda assim professamos a fé. A cada ano renovamos a nossa Páscoa nele. A cada ano revivemos a Semana Santa, que chamamos. Relembramos e revivemos cada dor, cada luto dessa semana. A Santa Ceia, o lavar os pés dos discípulos. A gente hoje tem vivido essa ressurreição. Como a gente tem tratado ela na nossa vida. Assim como Jesus, quando Deus Pai fez por ele a ressurreição, né? Por ele, através dele. Ele que é Deus Filho, né? Fez por ele, nos mostra a importância de ressuscitar também nos nossos sonhos, também nas nossas vidas, também nos nossos projetos, na nossa caminhada. A gente tem que parar de ficar sempre no Calvário. Estacionar a nossa vida, a nossa caminhada no Calvário. Nós temos muita vida pela frente. Jesus nos mostra, na ressurreição, ele venceu a morte. Ele venceu a morte física e ele venceu a morte dos sonhos, a morte dos projetos, a morte que já estava decretada das famílias falidas, da falta de prosperidade, da falta do alimento, da falta de tudo que você enterrou. Ele venceu. Assim como ele nos ensina hoje na ressurreição, é hora de renascer, é hora de reviver, é hora de enterrar realmente o que não é necessário caminhar conosco. A gente é tão humano, tão carnal, que insiste em viver no Calvário, né, no que nos aconteceu do passado, de todas as lutas que tivemos, de todos os sofrimentos que passamos até aqui. E a gente carrega isso não como uma cura, como um testemunho, e sim como um fardo, a cruz que eu vou carregar a minha vida inteira, e eu vou mostrar para todo mundo como eu carrego essa cruz. Mas essa cruz serviu de quê para você? Ela te levou para onde? A de Jesus levou ele para a ressurreição. E a sua? A sua está te levando para qual caminho? Aonde você tem ido com ela? Ela tem dado algum fruto? Ela tem feito você enxergar por outra perspectiva, por outro horizonte? Ou não? Você simplesmente arrasta essa cruz e é uma chaga aberta e mostra para todo mundo que tá doendo, e mostra para todo mundo que não dá mais, e mostra para todo mundo que tá difícil. E aí você pede ajuda a Deus, você ora para que Deus te ajude, te mostre o caminho, ele te mostra e você insiste em falar que você sabe que esse caminho não vai dar em nada,
que esse caminho não é para você, que você tem que ir para outra margem, para o outro lado. O nosso maior problema em viver a ressurreição hoje, meus irmãos, é realmente confiar, se abandonar no Pai. É saber que um pai jamais teria. Ele fala na palavra: se vocês que são miseráveis dão o melhor para os seus filhos, você imagina eu. Ele nos diz isso com todas as letras. Só que a gente insiste em olhar com a nossa visão, com o nosso horizonte limitado, com que a gente filtra o amor de Deus no que a gente conhece de amor humano. É incalculável. Prova de amor maior não há. A gente nunca vai entender esse amor de Deus Pai. A gente nunca vai entender esse sacrifício de Jesus por nós. Ele é além do que o nosso intelecto consegue ir. Então para de tentar achar racionalidade para esse amor, de tentar comparar o amor de Deus com o seu comparado. A gente até fala, eu tenho uma frase que eu uso muito, que o amor, eu acredito, né, eu não sou mãe, mas eu acredito que o amor mais próximo na Terra, que pode chegar mais próximo do amor de Deus, é o amor de mãe por um filho. Eu falo por ser filha, né, por ter grandes mães me cercando aqui, minha mãe o tempo todo, eu vejo que não é sacrifício para ela cuidar de mim, cuidar dos meus irmãos ainda hoje. Não é sacrifício, não é trabalhoso, é amor, né? Eu sinto isso. Então eu vejo que é o mais próximo, mas ainda assim é limitado. Porque mesmo sendo mais próximo, nós como humanos temos uma dificuldade muito grande em perdoar. A gente fala com ele, né, no Pai Nosso todos os dias: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E sorte que ele não escuta, né? Porque senão, sabe o céu, a gente não entra, não ia ninguém, né? Porque a gente tem dificuldade nessa misericórdia, a gente tem dificuldade nesse perdão, a gente até quer perdoar até que a pessoa faça só se... Ele não, ele perdoa, ele é misericordioso. A condição para que ele te perdoe é o seu coração, ele só quer o seu coração, ele não quer nada, ele não te impõe nada, ele não te tira nada, né? A gente duvida desse amor e dessa misericórdia porque a gente põe as nossas limitações nele. A gente vai, não, eu não volto para Deus hoje porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque eu tenho que deixar isso, deixar aquilo outro. Ele não quer nada, ele só quer que você o reconheça como Senhor e Salvador. O resto, tudo vai se encaixando e você, com o seu livre-arbítrio, com a liberdade que você tem, você vai buscando o que é melhor para sua vida. Você vai tomando consciência do que é melhor para sua vida, né? E você vai sofrendo menos, tendo menos dor, sendo mais saciado do que, infelizmente, mendigo de afeto, de amor, de prazeres, né? Porque é isso que o mundo tem para você. Ele quer você um mendigo, ele quer você rastejando. E Jesus ressuscitou. Não existe possibilidade para um cristão que acredita nessa ressurreição viver de rastejar afeto para quem acredita no amor infinito. O buraco existencial, o vazio que você está procurando preencher com tudo que não preenche, só fica querendo mais e mais e mais, você só vai encontrar com o amor infinito. Ele é exatamente do tamanho de Jesus. Somente Jesus cabe aí. Então partiu anunciar que o nosso Salvador ressuscitou, que o nosso amor está vivo, vivo está. Vamos juntos anunciar e proclamar essa boa nova. Feliz Páscoa, abençoada semana e até semana que vem.